Naquele dia, eu entrei em contato com o sobrenatural. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas nós estamos no meio de uma guerra, nós estamos no meio de um conflito entre o bem e o mal. Eram 8 horas da noite, a minha família já tinha acabado de jantar e eu me sentei na frente da TV para assistir. Foi quando eu comecei a sentir algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu comecei a sentir literalmente a minha orelha direita a girar. E naquele instante a minha primeira reação foi correr em direção à minha mãe e contar o que estava a acontecer. Mãe, a minha orelha direita está a girar. A minha mãe verificou a minha orelha direita e disse, filho, não está. Eu falei, mãe, está a girar. Então, pela minha expressão facial, a minha mãe se apercebeu que eu não estava a brincar. Eu estava a falar sério. Então ela me perguntou, filho, tomaste banho? Porque pode-se dar o caso de eu não ter tomado banho e alguns insetos estarem a voar em volta de mim. Falei, mãe, eu tomei banho. Mas ela me recomendou que eu fosse tomar banho mais uma vez. Bom, lá fui eu, tomei banho mais uma vez, voltei à sala e voltei a assistir. 1 minuto depois, eu comecei a sentir novamente a minha orelha direita a girar. E nesse instante eu voltei à minha mãe e falei, mãe, voltou a girar. E naquele instante a minha mãe se apercebeu que se tratava de algo sobrenatural. Então ela começou a fazer algumas perguntas para tentar solucionar o problema. A primeira pergunta que ela fez foi, bateste em alguém? Porque pode-se dar o caso de eu ter batido em alguma criança, um filho de um bruxo ou uma bruxa, e este bruxo ou bruxa rogar praga para mim. Mas estava fora de questão porque eu não fui uma criança que fazia bullying com as crianças mais novas em relação a mim. Então falei, mãe, não bati em ninguém. E ela me fez a segunda pergunta e esta pergunta foi crucial para resolver o problema. Ela me perguntou se eu tinha apanhado alguma coisa na rua. E naquele dia eu apanhei um arco. Deixa eu pôr um pouco de contexto aqui porque eu acredito que nem todos sabem o que é um arco. Os angolanos podem saber, ok? Mas eu tenho ciência de que muitas pessoas de Portugal, do Brasil, de Moçambique, Guiné-Bissau me assistem e não sei se conhecem o que é um arco. O arco é a jante da roda de uma bicicleta ou uma moto sem os raios, ok? Nós usamos essa jante para brincar de moto. Então nós pegamos um pedaço de pau, empurramos essa jante e nós brincamos como se fosse uma moto. E naquele dia eu peguei um arco na porta da igreja. Peguei um arco na porta da igreja, esse arco era seminovo. E levei para casa, deixei bem próximo ao portão. Então eu falei, mãe, eu peguei um arco na rua. Na verdade, peguei um arco na igreja. E é interessante que a igreja ficava mais ou menos a 30 metros de casa. E ela me perguntou, onde é que você deixou o arco? Falei, mãe, deixei bem próximo ao portão. E naquele instante, a minha mãe ordenou urgentemente que meu tio pegasse aquele arco e voltasse a colocar próximo da porta da igreja. Enquanto tudo isso acontecia, eu ainda sentia a minha orelha direita girar. Não tinha parado. Então meu tio pegou no arco, às pressas, e levou o arco na frente da igreja. É interessante que meu tio não colocou o arco de forma mais educada, se assim eu posso dizer. O meu tio jogou o arco. Talvez ele estava com medo também. Assim que ele atirou o arco, eu podia ouvir o arco a tentar se acomodar no chão. Então fazia aquele barulho, tim, 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 tim. E nesse instante, a minha orelha ainda estava a girar. Quando o arco parou, instantaneamente, a minha orelha parou também. Vamos lá, não é coincidência. E isso é muito anormal. Alguém sentir a sua orelha girar é muito anormal. Naquele dia, eu entrei em contato com o sobrenatural. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas nós estamos no meio de uma guerra, nós estamos no meio de um conflito entre o bem e o mal, onde os anjos de Satanás estão a lutar contra os anjos de Deus, ok? Naquele dia, os anjos do inimigo não puderam me fazer muitos danos. Por quê? Porque a minha casa era consagrada. Os meus pais oravam todos os dias, nos consagravam a Deus, certo? Camupa, se a sua casa era consagrada, por que você sentiu a sua orelha a girar? Justamente porque eu fui além daquilo que a minha mãe me pedia. Minha mãe falava assim, não só para mim, como para os meus outros irmãos também, não apanhem nada na rua, não peguem nada da rua.
E certa vez, um senhor, que eu considero amigo, me deu um conselho. Ele falou assim, não me deu um conselho, ele fez um comentário. Ele falou assim, olha, o Espírito Santo só nos segue, só vai conosco enquanto nós obedecermos. Vamos supor que você está na estrada. Tem uma placa que diz que o limite de velocidade é 60 e você passa esse limite. Conscientemente você passa esse limite. Então o Espírito Santo já não pode ir mais contigo, porque você está literalmente desobedecendo as leis. Literalmente desobedecendo as leis. Então o Espírito Santo não pode compactuar com isso. Inclusive, Isaías 59, versículo 2 diz: mas as vossas iniquidades causam separação entre vós e o vosso Deus. Ok? Então, os nossos pecados nos distanciam de Deus. Então, sempre que você quebrar uma ordem de Deus ou uma ordem do homem para preservar a vida, você vai se distanciar do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não pode compactuar com desobediência. Não sei se você entende. Então, naquele dia eu desobedeci a ordem da minha mãe, que é não pegar coisas da rua, justamente por essa questão. Há pessoas que trabalham para o inimigo, há pessoas que querem tirar a vida de outras pessoas, e se nós desobedecermos às ordens dos nossos pais, isso vai acontecer. Eu quebrei um dos mandamentos também, quebrei o 5º mandamento: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20, se eu não me engano, versículo 12, ok? Então, temos que ter em mente que quando nós conscientemente desobedecermos às leis de Deus, o Espírito Santo não pode ir conosco, ok? O Espírito Santo não pode ir conosco. Bom, eu quero que você entenda que nós estamos no meio de um conflito entre o bem e o mal, e você tem de se posicionar. Você tem de escolher um lado. De que lado você vai estar? Você vai estar do lado das trevas ou do lado da luz? Ok? Camupa, eu não quero estar do lado nenhum. Ok, você já se posicionou. Você está do lado do inimigo. Camupa, eu quero estar do lado do bem. Ok, então você quer estar do lado de Jesus. Você tem que buscar conhecer mais a respeito de Jesus. Certo? Bom, foi uma história que eu contei aqui para você entender essa questão da luta entre o bem e o mal. Uma história real. Se alguém tivesse me contado essa história, é bem provável que eu não acreditasse, ok? Mas como eu vivi essa história, então eu estou aqui para vos contar. E talvez muitos de vocês não acreditem, mas é isso. Eu passei por essa experiência e eu posso te garantir que o mal é real. E muitas das vezes nós questionamos mal as coisas. As pessoas muitas das vezes perguntam: ah, mas Deus é real? Talvez a presença de Deus no universo pode estar imperceptível para pessoas que não entendem sobre a misericórdia e o amor de Deus. Mas, do outro lado, nós vemos claramente a influência do mal. E se o mal é real, obviamente há uma oposição ao mal, que é o bem. E quem lidera o bem tem que ser Deus. Ok? Tem que ser Deus. Isso aqui não é a prova para falar que Deus é real. Não, só estou a te apresentar um ponto para você refletir. Ok? Bom, este foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa com esta lição. Se você gostou deste vídeo, se você gostou deste conteúdo e você quer receber mais conteúdos semelhantes a este, vou pedir para que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Deixe o teu parecer nos comentários, deixe o teu like nesse vídeo para que o YouTube recomende para mais pessoas e compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Obrigado por você ter me assistido, te vejo no próximo vídeo e que Deus te abençoe.